Audiobook criado por Cristiane Batista. Inscreva-se, deixe sua curtida, grata. Jung. A mudança de caráter. A característica mais relevante do segundo estado é, em nosso caso, a mudança de caráter. Encontramos na literatura muitos casos que apresentam o sintoma de mudança espontânea de caráter. O primeiro, conhecido através de publicação científica, é o de Mary Reynolds, dado a público por Weir Mitchell. Ocorreu com uma jovem senhora que morava, em 1811, na Pensilvânia. Após um sono profundo que durou cerca de 20 horas, havia esquecido completamente todo o seu passado e tudo o que aprendera, inclusive as palavras que pronunciava haviam perdido seu sentido. Não mais conhecia os parentes. Aos poucos foi aprendendo novamente a ler e escrever, mas escrevia da direita para a esquerda. O mais notável, porém, foi a mudança de seu caráter. Em vez de melancólica, agora era jovial ao extremo. Em vez de reservada, era animada e social. Antes era taciturna e retraída, agora alegre e jocosa. Sua atitude estava total e absolutamente mudada. Neste estado, abandonou completamente sua vida reservada até então e gostava de fazer excursões aventureiras em florestas e montanhas, a pé ou a cavalo, e sempre desarmada. Numa dessas excursões defrontou-se certa vez com um enorme urso preto que ela pensou ser um porco. O urso ergueu-se sobre as patas traseiras arreganhando os dentes. Como não conseguisse fazer seu cavalo ir adiante, partiu para cima do urso com um simples pedaço de pau, colocando-o em fuga. Depois de 5 semanas e após outro sono profundo, voltou ao estado primitivo, com amnésia quanto a este intervalo. Estes estados se alternaram durante 16 anos aproximadamente. Os últimos 25 anos, porém, Mary Reynolds os passou exclusivamente em seu segundo estado. Schroeder van der Kolk narra o seguinte caso: a paciente começou a sofrer de amnésia periódica aos 16 anos de idade, após uma doença que durou 3 anos. Às vezes, após acordar, entrava num estado coreico peculiar durante o qual batia ritmicamente com os braços. Depois apresentava, ao longo do dia, um comportamento infantil e bobo, como se tivesse perdido toda a educação. Em estado normal, era uma pessoa inteligente, letrada, e falava muito bem o francês. No segundo estado, começava a aprender com dificuldade o francês. No segundo dia voltou ao estado normal. Os dois estados estavam completamente separados pela amnésia. Ophelt conta o caso de sonambulismo espontâneo de que era vítima uma empregada doméstica. No estado normal era obediente e discreta, mas no sonambulismo era atrevida, rude e violenta. Asam conta a história de Félida que, no estado normal, era deprimida, inibida e temerosa, mas no segundo estado era alegre, segura, empreendedora e até mesmo arrojada. Aos poucos, o segundo estado começou a prevalecer e, finalmente, reprimiu o primeiro estado a tal ponto que a paciente chamava o seu estado normal, que agora durava pouco tempo de crise. Os ataques anestésicos começaram quando ela tinha 14 anos e meio. Com o passar do tempo, o segundo estado passou a ser mais comedido e houve uma certa aproximação no caráter dos dois estados.
Belo exemplo de mudança de caráter é o caso trabalhado por Camusset, Rebot, Legrand do Sauli, Richard, Voisin e reunido por Borro e Burot. É o de Luiz V., um caso de grave histeria masculina, caracterizado por amnésia alternante. No primeiro estado era grosseiro, malcriado, desordeiro, guloso, ganancioso e egoísta. No segundo estado apresentava um caráter agradável e simpático, era aplicado, inteligente e obediente. 69. A mudança amnésica de caráter foi usada na literatura por Paul Lindau em sua peça Der Ende, o Outro. Rieger conta um caso que pode servir de paralelo ao do promotor público, de Lindau. Podemos também colocar em paralelo com o nosso caso as personalidades subconscientes de Lucy e Leonie, descritas por Janet, bem como as da paciente de Morton Prince. No entanto, estas são produtos terapêuticos artificiais cuja importância principal está no campo da dissociação da consciência e da memória. Nos casos mencionados, o segundo estado está sempre separado do primeiro por uma cisão amnésica e a mudança de caráter vem acompanhada de uma interrupção na continuidade da consciência. No nosso caso não há qualquer distúrbio amnésico, a passagem do primeiro para o segundo estado acontece de forma bem lenta e a continuidade da consciência permanece intacta de modo que a paciente trazia para o estado de vigília tudo o que, através de alucinações no segundo estado, experimentava nas regiões do inconsciente que, de outro modo, lhe seriam desconhecidas. Encontramos mudanças periódicas de personalidade sem interrupção amnésica no campo da insanidade cíclica, raras vezes ocorrem também no campo da histeria, conforme o demonstra o caso de Renaldine, um jovem, cujo comportamento sempre fora exemplar, começou de repente a apresentar as piores tendências. Não foram constatados sintomas de insanidade, mas a superfície de seu corpo mostrou-se inteiramente anestesiada. Este estado apresentou interrupções periódicas e também o caráter do paciente ficou sujeito a oscilações. Tão logo desaparecesse a anestesia, voltava a ser dócil e amigável. Mas, retornando à anestesia, era dominado pelos piores impulsos que, como se observou, podiam chegar à vontade de cometer homicídio. Se considerarmos que a idade de nossa paciente, a época do surgimento das perturbações, era de 15 anos e meio, isto é, quando mal chegará à puberdade, é razoável pensar que há certa conexão entre as perturbações e a mudança fisiológica de caráter do período da puberdade. Durante este período de vida, aparece na consciência do indivíduo um novo grupo de sensações, além dos sentimentos e ideias que daí provêm. E esta contínua pressão de estados mentais, até agora estranhos, que vão se impondo porque sua causa prossegue atuante, e que estão reciprocamente coordenados, porque procedem da única e mesma fonte, deve provocar aos poucos mudança profunda na constituição do eu. Todos conhecemos as variações de humor, os sentimentos confusos, novos e fortes, a inclinação a ideias românticas, a uma religiosidade exaltada e ao misticismo, além disso, as recaídas na infantilidade, tudo isso dando à pessoa em amadurecimento aquelas características incomuns. Nesta idade, a pessoa faz as primeiras tentativas desajeitadas de sua autonomia em todos os campos, utiliza pela primeira vez e por iniciativa própria o que a família e a escola lhe deram na infância,
concebe ideais e constrói planos ambiciosos para o futuro, vive de sonhos cujo conteúdo são a ambição e a vaidade. Tudo isto é fisiológico. A puberdade de um psicopata é uma crise séria. Acontece que não só as transformações fisiológico-psíquicas tomam um curso excessivamente tempestuoso, mas também se ficham os traços de um caráter hereditariamente degenerado que, na criança, não aparecem ou aparecem apenas esporadicamente. Na explicação de nosso caso temos que nos ater a um distúrbio específico na puberdade. Os motivos dessa suposição surgirão do estudo mais aprofundado da segunda personalidade. Por razões de brevidade, vamos chamar de Ivans a segunda personalidade, conforme a própria paciente batizou seu eu mais elevado. Ivans é a continuação direta do eu de todo dia. Ela abrange todo o seu conteúdo consciente. No estado semissonambúlico, sua relação com o mundo externo é análoga àquela do estado de vigília. Certamente ela é influenciada por alucinações recorrentes, mas não em grau maior do que as pessoas não sujeitas a alucinações psicóticas não confusas. Obviamente a continuidade de Ivans também se estende aos ataques histéricos em que ela representa cenas dramáticas, tem experiências visionárias etc. No ataque em si, ela quase sempre fica isolada do mundo externo, não percebe o que acontece ao seu redor, também não sabe que está falando em voz alta etc. Mas não tem amnésia quanto ao conteúdo onírico de seu ataque. E nem sempre há amnésia quanto às suas expressões motoras e quanto às mudanças ao seu redor. Ela depende da intensidade do torpor sonambúlico e de um estado de paralisia muitas vezes parcial de alguns órgãos sensoriais. Prova disso é, por exemplo, o fato de a paciente, apesar de estar com os olhos abertos e provavelmente enxergar as demais pessoas, não perceber minha presença, e só a percebia quando eu falava com ela. Neste caso, trata-se da assim chamada anestesia sistemática, alucinação negativa, muitas vezes observada em pessoas histéricas. Flournoy diz de Ellen Smith que, durante as sessões, de repente não mais enxergava as pessoas presentes, mesmo ouvindo suas vozes e sentindo-as com o tato, outras vezes nada mais ouvia, mesmo vendo que os lábios das pessoas que falavam se moviam etc. Assim como Ivans é uma continuação do eu acordado, também transfere todo o conteúdo de sua consciência para o estado de vigília. Este comportamento fala decididamente contra a analogia com casos de dupla consciência. As características mencionadas de Ivans contrastam favoravelmente com as da paciente, a personalidade calma e mais comedida, sua agradável modéstia e reserva, sua inteligência mais uniforme e sua maneira segura de falar devem ser consideradas como aperfeiçoamento de todo o ser da paciente, e neste sentido existe uma semelhança com a Leonie de Janette. Mas só fica na semelhança. Entre elas existe uma profunda diferença psicológica, sem considerar a amnésia. Leonie II é a mais sadia, a mais normal, conseguiu recuperar suas capacidades naturais, representa a melhoria temporária de um estado histérico crônico. Ivans, porém, dá a impressão de um produto mais artificial, tem algo de inventado e, apesar de todas as vantagens a seu favor, parece estar representando muito bem um papel. Sua melancolia e seu anseio pelo além não são mera piedade, mas o atributo da santidade,
Ivans já não é totalmente humana, mas um ser místico que só em parte pertence ao mundo real, sua face tristonha, sua resignação sofrida, seu destino misterioso levam-nos até o protótipo histórico de Ivans, a vidente de Prevost, de Justinus Kerner. Pressupomos conhecido o conteúdo do livro de Kerner e, por isso, omitimos as referências aos traços que as duas personagens têm em comum. Ivans, contudo, não é uma cópia da vidente, faltam-lhe a resignação e a devoção pietista. A vidente é apenas esboço para um original. A paciente coloca sua própria alma no papel da vidente, procurando fazer dele um ideal de virtude e perfeição. Ela antecipa seu futuro e em Ivans se encarna aquilo que a paciente gostaria de ser aos 20 anos, uma mulher segura, influente, sábia, graciosa e piedosa. A grande diferença entre Leonie II e Ivans está na construção da segunda pessoa. Ambas são psicógenas. Contudo, Leonie recebe em Leonie II aquilo que lhe pertence efetivamente, ao passo que nossa paciente constrói uma pessoa que está além de si mesma. Não se pode dizer ela mente para si, mas ela se transfere em sonhos para o estado ideal mais elevado. A realização desse sonho nos lembra muito a psicologia do vigarista patológico. Delbruck e Forel mostraram a importância da autossugestão no desenvolvimento da vigarice e devaneios patológicos. Pick considera como primeiro sintoma dos sonhadores histéricos uma autossugestionabilidade intensa que torna possível a realização dos devaneios. Uma paciente de Pick fantasiou uma situação moralmente perigosa e criou uma cena de estupro com ela mesma, deitou-se nua no chão e amarrou-se em cadeiras e na mesa. Ou os pacientes criam algum personagem dramático com o qual mantém correspondência por carta como, por exemplo, no caso descrito por Bon, uma paciente fantasiou um noivado com um advogado imaginário de Nice, dele recebendo cartas que ela mesma escrevia com letra disfarçada. Este tipo de sonho patológico com falsificação autossugerida da memória, chegando mesmo a delírios e alucinações propriamente ditos, encontramos também na vida de muitos santos. Das representações oníricas e de coloração fortemente sensória para uma autêntica alucinação complexa é apenas um passo. Podemos ver, por exemplo, no primeiro caso de Pick, como a paciente, que imagina ser a Imperatriz Elizabeth, vai se perdendo aos poucos em seus sonhos, a ponto de seu estado merecer a denominação de verdadeiro estado crepuscular, e realmente mais tarde passa a um delírio histérico onde suas fantasias oníricas se tornam alucinações típicas. O mentiroso patológico que se deixa levar por suas fantasias, comporta-se da mesma forma que a criança que se perde dentro do jogo, ou como o ator que mergulha totalmente em seu papel. Tratando-se da divisão sonambúlica da personalidade, a diferença não é fundamental, mas só de grau, e se baseia apenas na intensidade da autossugestionabilidade primária ou desagregação dos elementos psíquicos. Quanto mais se dissociar a consciência, maior se tornará a plasticidade das situações oníricas e menor se tornará também a parcela da mentira consciente e da consciência em geral. Este ser arrastado pelo objeto de interesse é o que Freud chama de identificação histérica. Por exemplo, a paciente de Erler, altamente histérica, tinha visões hipnagógicas de inúmeros pequenos cavaleiros de papel, de tal modo estas visões se apossavam dela que tinha a sensação de ser um deles.
Fenômenos semelhantes acontecem normalmente conosco no sonho, no qual pensamos de modo histérico. A total entrega a uma ideia interessante explica também a naturalidade da performance pseudológica ou sonambúlica, inatingível ao ator consciente. Quanto menos a consciência acordada interferir com reflexões e cálculos, mais segura e convincente será a objetivação do sonho. Nosso caso tem ainda outra analogia com a pseudologia fantástica, o desenvolvimento de fantasias durante os ataques. Há muitos casos na literatura em que as mentiras patológicas são criadas durante os ataques sob as mais diversas queixas esteriformes. Nossa paciente amplia seus sistemas exclusivamente durante o ataque. No estado normal é totalmente incapaz de dar qualquer nova ideia ou explicação, para tanto é preciso que ela se transfira para o estado sonambúlico ou espere que ele se apresente espontaneamente. Com isso se esgotam as afinidades com a pseudologia fantástica e os devaneios patológicos. Nossa paciente difere essencialmente dos sonhadores patológicos pelo fato de nunca se ter provado que suas tramas oníricas tenham sido antes objeto de seu interesse diário. Seus sonhos surgem como explosões, brotam de repente, com assombrosa inteireza, da escuridão do inconsciente. O mesmo se dá com a Ellen Smith de Flournoy. Em vários lugares, porém, confronte com mais adiante, é possível demonstrar a vinculação com percepções do estado normal, de modo que se pode supor que as raízes daqueles sonhos eram ideias carregadas de sentimento que, no entanto, ocuparam por pouco tempo a consciência acordada. Temos que admitir que quando surgem esses sonhos, a falta de memória histérica desempenha um papel que não pode ser subestimado. Muitas ideias que em si mereceriam ser guardadas na consciência submergem, concatenações de ideias se perdem e continuam ativas no inconsciente, graças à dissociação psíquica, um processo que encontramos outra vez na gênese de nossos sonhos. Sendo assim, é possível explicar o surgimento aparentemente repentino e inesperado dos devaneios oníricos. A total submersão da personalidade consciente no papel onírico causa indiretamente também o desenvolvimento de automatismos concomitantes. Uma segunda condição pode levar à divisão da consciência, não é uma alteração da sensibilidade, mas uma atitude particular da mente, a concentração da atenção sobre um ponto único. Desse estado de concentração resulta que a mente se torna distraída em relação ao resto e, de certo modo, insensível, abrindo o caminho para as ações automáticas, e estas ações podem assumir um caráter psíquico e constituir inteligências parasitas que vivem lado a lado com a personalidade normal que não as conhece. Os romances da paciente lançam muita luz sobre as raízes subjetivas de seus sonhos. Neles há profusão de casos amorosos abertos e secretos, de nascimentos ilegítimos e outras insinuações sexuais. O centro de todas estas histórias ambíguas é uma senhora de quem ela não gosta e que aos poucos se transforma em seu polo oposto. Enquanto Ivans é o ápice da virtude, aquela senhora é a charneca mais profunda dos vícios. Mas sua teoria da reencarnação, na qual aparece como a mãe ancestral de incontáveis milênios, brota, em sua ingênua nudez, de uma fantasia exuberante, o que é bem característico da época da puberdade. É o sentimento sexual apreensivo da mulher, o sonho da fecundidade, que criou aquelas ideias monstruosas na paciente.
não estaremos equivocados se procurarmos na sexualidade emergente a principal causa desse quadro clínico peculiar. Visto sob este ângulo, todo o ser de Ivans, juntamente com sua enorme família, nada mais é do que um sonho de realização de desejos sexuais que se distingue do sonho de uma noite pelo fato de prolongar-se por meses e anos.